gente! Tá começando mais um grande episódio do EARCcast especial Mostra Artefato Goiânia 2025, comigo Daiane Lorenzetti. E comigo, Andréa Torminho. Pois é, uma série de episódios incríveis, essa temporada super especial. Primeira vez que Artefato faz um formato assim, né, Andréa? Uhum. Você tá empolgada? Muito. O primeiro já foi... Os dois primeiros já foram demais, né? Uhum. A gente ainda tem alguns, então fiquem com a gente. Não deixem de compartilhar, like, enfim, se inscrever no canal, que eu sempre esqueço de falar, se inscrever no canal. E vamos lá, vamos a esse escritório. Hoje a gente vai conversar, vamos começar com os 20 anos de Artefato, conversando com esse super escritório, que hoje nós estamos aqui com o TTAD Arquitetura, Alex Obrigado pelo convite. E Luísa Feitosa. Está faltando aqui a Tati Tavares. Por que ela não está aqui conosco, Alex? Nosso Neymar. É. A Tati foi atender uma cliente em Ribeirão Preto, terminando um apartamento, colocando o cheirinho no lavabo, que é o que a gente gosta de fazer. Bacana. Tá lá cuidando dessa... Dividir para conquistar, né? É isso mesmo. Tá certinho. Isso mesmo. E vamos começar, né? A gente contar essa história de vocês com a Andréa, com o Artefato, 20 anos aí. Não é pouco tempo, né? Nossa. E vocês detalhistas como são. Sim. Eu sei do nível de exigência de vocês. Contem pra gente um pouquinho assim, vamos começar de forma bem rápida essa trajetória, nova sócia. Conta pra gente um pouquinho de vocês e depois a gente vai falar um pouquinho dessa conexão de vocês com a Andréa e com o Artefato. Bom, a TTAD é um escritório de 17 anos de escritório. Eu conheci a Tati na faculdade, a gente começou a trabalhar junto, namorar. O escritório vem prosperando, graças a Deus, de lá para cá. E a gente sempre teve uma angústia, que era ver gente boa passando por dentro do escritório, participando do escritório. A gente sempre teve um longo período com essas pessoas, então aqui ficou menos, até hoje lá no escritório ficou 3 anos, 4 anos. E o pessoal passava e não ficava, e a gente sempre com essa angústia. Então a gente foi formatando essa vontade, achando os cantos para poder agregar gente boa conosco, né? A Luísa apareceu, ela tem muito nosso perfil, tem o mesmo objetivo nosso, que é fazer uma arquitetura mais para dentro, sabe? Essa arquitetura mais cuidadosa. Então a gente tem muito essa preocupação de estar lá no local do apartamento, mesmo não sendo aqui em Goiânia, para colocar o cheirinho no lavabo, arrumar tudo pessoalmente. E a Luísa se encaixou muito em tudo isso e a gente conseguiu acertar todas as pontas que é uma sociedade, né? Que é você participar integralmente de um negócio, né? E a gente está muito feliz. Entrou para complementar. Sim, sim. Né? E para somar, então, daqui para frente agora é só alegria, né? Já tem quanto tempo que você está no escritório e o que você acha que você trouxe para agregar ainda mais? Porque você estava agora até há pouco tempo falando tanto que você aprende, o tanto que eles têm para ensinar e que isso você admira muito. Me fala o que você traz. Bom, primeiramente, olá, gente, a todos. Eu sou a Luísa. E eu acredito que assim, a gente teve uma coesão, nós combinamos muito desde o início e nossas forças são diferentes. Sim. Então eu acredito que algo que eu tento sempre, né, manter o olhar aguçado, voltado para isso, é o cuidado com os clientes, que eu sinto que é uma marca grande do escritório. Realmente a gente não solta a mão dos clientes, até como o Alex falou, essa questão que a Tati está colocando o cheirinho no lavabo, a gente sempre tenta cobrir essa frente. Eu acredito que essa responsabilidade, essa preocupação mesmo com o nível dos projetos, em manter a excelência, em manter a entrega mesmo do escritório, porque desde antes de trabalhar lá eu sempre admirei muito o trabalho, né, da Tati e do Alex, e eu creio que a minha entrada lá foi um encontro mesmo, assim. Eu aprendo muito lá, eu acredito também que eu coopero, né, com os processos do escritório. Eu tô ansiosa pelo futuro, meu futuro profissional, meu futuro dentro do escritório. Que bacana. Já tem quantos anos? Eu tô no escritório há 3 anos e a gente tá nesse esquema mesmo de sociedade há 1 ano, né? Sim.
Tanto que esse é o meu segundo ano participando da mostra, né, Artefato, desse mundo maravilhoso, né? Que é esse evento, essa mostra. Estou muito entusiasmada. Já entrou apaixonada pela marca, então. Ai, com certeza. Não tem como, né? Não se apaixonar. Como não amar, né? Como não amar Artefato? É uma coisa que eu acredito muito e que eu tenho para minha vida. Construir sempre uma história em cima de uma base verdadeira, tá? Eu acho que é o pilar de tudo, assim. Lembrar da verdade é sempre mais fácil. Então, e assim, não é porque a gente está aqui, sabe? A gente é um escritório jovem, relativamente jovem. Já tem quanto tempo? 17 anos de escritório. A gente tem clientes desde o começo que possuem móvel Artefato, sabe? E a gente ouve esse cliente falar do móvel com muita segurança, com cadeira... depois de 20 anos ela deu um probleminha, eu fui lá, eles resolveram e me entregaram um móvel novo. Depois de muito tempo. Então esse atendimento que a marca faz com o cliente, entendeu? Essa despreocupação que o cliente tem a partir do momento que ele adquire uma determinada peça aqui dentro, para mim é um dos principais valores da marca, tá? Entre vários. E aí eu vejo que a Artefato vem evoluindo, né? Que no começo a gente conversou aqui que era um móvel trançado em fibra, uma coisa mais natural, uma coisa mais varanda, né? 20 anos, hoje 50 anos da marca, 20 anos de Artefato Goiânia, não é à toa, sabe? Você vê que a coleção, desde uma simples mesinha de centro a uma mesa de jantar gigantesca, o design vem se adaptando ao nosso dia a dia, né? Esse design vem evoluindo. A Andréa, como gestora, você pode ver que a curadoria da loja é muito agradável. Não é uma mobília que agride ao olhar, sabe? Está sempre tudo muito bem organizado, as cores, as paletas, os modelos. E a marca vem se associando a grandes designers, né? A gente tem a Patrícia Anastasiades, que tem um olhar de uma elegância ímpar e vem colocando isso no mobiliário da marca. E você vê que o detalhe é sutil, mas ele é presente, sabe? É um detalhe elegante, intenso, é um né? metal, é uma pintura, é uma curva, sabe? Então você ter essa delicadeza em casa, você ter esse design dentro de casa é importante. Às vezes a pessoa acha que isso não é tão importante assim para se levar, que ela consegue de outra maneira suprir isso, mas quem tem não troca e vê que essa evolução é constante e permanente. Então, E eu acredito também que para nós, como indicadores, como profissionais, né, que estamos ali em contato com o cliente, é muito bom sentir essa tranquilidade de indicar uma marca como Artefato. Que você sabe que seu cliente vai ser bem atendido, vai se sentir em casa, assim como a gente se sente, né? Então a gente se sente muito tranquilo também de indicar pela qualidade, pelo design, pelo atendimento. Isso é muito bom. Mesmo porque o profissional, ele é um responsável, porque quando ele indica, propõe, mesmo que seja uma peça só, ele está sendo, assim, diretamente responsável por aquilo que ele está propondo, tanto no resultado final, como na seriedade daquele parceiro. Então isso é um peso, não é, Alex? E é uma questão que o escritório, que o Alex, a Tati, agora a Luísa também, eles sempre batem forte nessa tecla. De poucos e bons parceiros, né? Sim. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais da história do escritório, eles fizeram um podcast, procura lá no ArcCast, Alex e Tati, né? Foi. Mas sempre uma marca registrada de vocês, né? Essa questão essa parceria com esses fornecedores, sim. né? sim. A gente preza E muito vocês pela aí? relação de confiança, né? Isso. Com os clientes. E vocês são muito claros, vocês são muito verdadeiros com os clientes e isso ainda reforça mais, né? O que a gente faz é muito sério, né? Se você pegar uma pessoa que construiu demais na vida, sabe? Pegar aquela pessoa que fez muita obra e tal, ela vai ter feito o quê? 2 casas? Um apartamento, mais uma casa? Então, ou começou a vida, né? Fez uma casa e é ali que ele mora, é ali que ele vai passar a vida, criar os filhos, a família, viver bons momentos, momentos difíceis, a nossa vida não é um videoclipe, né? E aí a nossa responsabilidade é cuidar bem dessa pessoa, sabe? Lidar com o patrimônio de uma vida que foi colocado ali naquele imóvel, que foi investido naquele projeto. Não dá para essa pessoa ser simplesmente mais um número na planilha do escritório, sabe? Com certeza. Ali dentro ela tem nome, sobrenome, uma história para contar. A gente tem um processo muito cuidadoso
nessa parte de projeto lá no comecinho, sabe? A gente ouve muito a história dessa pessoa, dessa família. Se a gente achou que não ficou claro, a gente conversa de novo. E se não ficou claro, a gente conversa de novo. E isso tem que ficar, assim, muito bem esclarecido, sabe? O que essa pessoa deseja, aonde que ela quer chegar naquele projeto que ela está fazendo conosco. Aí a gente começa a eleger os pontos importantes para isso. E um deles é, primeiro, um leque de fornecedores que a gente sabe que entrega um bom trabalho, né? Que entrega um bom resultado. A parte da mobília é uma mobília que vai atender o que ela quer, que não vai dar problema, que não vai dar dor de cabeça. Então a gente reúne um time junto conosco que a gente sabe que vai garantir um resultado final. E esse resultado final é o mais importante. É esse cliente pegar na nossa mão no final de tudo e falar bem assim, ficou do jeito que eu imaginei, era isso que eu esperava, muito obrigado. E dali para frente, você sabe que você é responsável pela vida que essa pessoa vai levar dentro dessa casa, ou desse apartamento, ou dentro do próprio negócio dele. Então a gente é muito responsável pelo sucesso dessa pessoa dali para frente. Por fazerem parte da história, né? Isso é lindo. Literalmente. São 20 anos de Artefato, mais 17 de TTAD. O que vocês veem de tantas mudanças no decorrer desses anos? Tanto no sentido dos clientes, da exigência, de vocês profissionais. Da cidade mesmo, da né? cidade, enfim, da própria marca. O que vocês mais veem, assim, de mudanças? Eu acredito que ficou bem mais intimista, né? Ultimamente a arquitetura está exigindo muito mais uma sensação de aconchego, de falar baixinho, que a gente gosta de falar lá no escritório, né? Uma coisa um pouco menos pretensiosa e mais acolhedora. Eu sinto que a pandemia trouxe muito essa mudança. A gente vê uma evolução grande. A gente teve o episódio da pandemia que deu uma clareada no que realmente eu acho que importa, né? E lá no escritório a gente sempre buscou muito essa relação com o bem-estar. Então, assim, a clareza de um projeto, essa arquitetura que fala baixinho, igual a Luísa mencionou, que é sem tanto detalhe, vai de encontro com esse novo momento, sabe? Esse novo momento que a gente quer, o tempo, sabe? O tempo é a nossa maior moeda hoje. Então, a gente percebeu que o bem-estar, a convivência, esse estar bem dentro do ambiente, sabe? Conviver bem com a família. Isso hoje é a nossa maior moeda, sabe? É ter esse controle, sabe? Ter esse tempo bem vivido junto, tempo de verdade, sabe? Tempo bem aproveitado. E a parte de arquitetura com a parte da construção, da mobília, desse viver, eu acho que tudo culminou para a gente ter qualidade de vida e um tempo bem aproveitado junto. Isso aí que você está colocando é muito interessante, porque o falar baixinho, que eu chamo também de arquitetura silenciosa, eu penso que é como todo relacionamento bom. Qualquer relacionamento, você não precisa de explicar muito. Não. Você não precisa de falar muito. É um olhar, é um detalhe, é aquilo que transparece o que a pessoa é. Sim. Então, ela não precisa de falar alto, Sim. ela fala baixo. Sim. E a elegância, Ela fala eu por acho si que está aí. só, né? Eu acho também. E a pessoalidade, né, também, que acho que cada projeto traz isso. Lá no escritório a gente valoriza muito essas particularidades de cada cliente. Então, realmente, você entra num apartamento, numa casa específica de um cliente, todas as escolhas ali são feitas para ele, toda a identidade ali, toda a história dele de vida está ali, né? Então, a gente tem muito respeito por isso. E isso transparece na arquitetura de várias formas, né? Numa cor, num mobiliário, nos objetos pessoais do cliente, nos quadros que fazem sentido para ele, que a gente faz questão de incorporar dentro desse projeto, dessa arquitetura. Então, a gente tenta... Vocês têm algum formulário, alguma coisa mais formal para poder fazer esse briefing? Como é que vocês se dividem lá dentro do escritório também? Porque hoje, né, vocês são 3, antes era marido e mulher, Sim. que também é uma coisa que não é fácil, né? A gente sabe que não. Sim. Então, como é que mantém isso aí? Tanto perante o cliente que é separado, conta um pouquinho disso. Bom, lá a gente tem no nosso processo, a gente tem esse questionário que a gente manda para o cliente e a gente pede para cada um responder o seu, tá? Porque o que a gente quer evitar? Concessões, né?
Às vezes, no caso de uma casa, por exemplo, de um casal, rola uma troca, né? A varanda gourmet é do marido, mas a esposa quer o closet, ou enfim. A gente não quer isso, porque a gente sabe que a gente consegue resolver a maioria dos conflitos com a arquitetura, com o design. Então, às vezes, uma coisa que seria resolvida com uma negociação interna do casal, a gente resolve da nossa maneira, acaba que nem se percebe que isso aconteceu. Então, é um ponto forte desse questionário que a gente faz, cada um responde o seu. Acho que a gente conversou sobre isso, até um método, né? Sim, um método bacana sim. Na época a gente conversando, eu até sugeri, falei assim, seria interessante vocês pensarem em algo para compartilhar, para ensinar os outros profissionais, porque vocês têm muito disso, querer compartilhar, né? E é bacana porque esse primeiro momento do questionário, acho que quando a pessoa está realmente ali com ela própria, ela já chega para aquela conversa cara a cara muito mais brifada, assim, ela já pensou, ela realmente tirou um tempo para pensar sobre aquelas questões, para pensar sobre o que é importante para ela. Então ela está muito mais pronta para realmente falar os seus desejos, né? Às vezes é um desejo lá da infância, de eu tinha um momento quando eu era criança que minha mãe cozinhava, eu observava, então a gente tenta trazer também toda essa memória que ela traz e tudo se resolve ali, principalmente com boa arquitetura, mas principalmente com a etapa inicial do layout, né? A gente faz realmente o cliente, quando a gente está apresentando e explicando, eles falam, nossa, é impressionante como que vocês, mas é claro, você nos contou que você faz esse trajeto, e a pessoa nem você percebe tem esse caminho. Sim. A pessoa nem percebe. Ela se vê ali naquela planta, vivendo aquilo, porque faz sentido para ela. Ela fala, nossa, realmente, o meu dia a dia é assim. Então, é legal ver essa surpresa, né? A gente conseguir decifrar isso dentro do desenho. E acaba que esses detalhes que fazem toda a diferença, claro, que conectam, que eu constrói. Eles me ouviram, né? É tão difícil hoje ser ouvido, né? Então, vocês fazem isso. E aqui todos nós trabalhamos muito próximos à arquitetura, né? A parte da casa, do design. O que a gente faz é muito difícil. Traduzir toda essa expectativa do cliente. E partir para uma coisa concreta. Coordenar uma construção, escolher o tecido da mobília, sabe? A cor da cortina, o papel de parede, a cor da parede. É muito difícil o que a gente faz. Então, se você parte para essa missão sem, vou usar aqui sem as armas certas, né? Provavelmente você vai fracassar. Então a gente tem toda essa munição guardada, a gente se prepara, a gente se arma com todas as armas possíveis que esse cliente nos forneceu para poder fazer esse processo todo dar certo. É estar preparado para não aceitar é só um projetinho, né? O famoso é só um projetinho. Oh, meu Deus. Não é? É muito pensamento envolvido, muito muita conversa entre a gente também, que eu acho que é bom, né? Muitas cabeças, muitas opiniões, então a gente discute aquilo ali com base no perfil do cliente, no briefing que a gente teve acesso, então cada um dá ali sua opinião, não. É muito legal, né, ter essa troca também, eu acho que é muito rico isso. Sim. E como é que é feito isso? Vocês reúnem os três para ter esse encontro? É dividido? Quem faz a arquitetura propriamente dito, quem faz a parte de interiores, quem que cuida da parte de projetos, como é que é? Então, é engraçado como a entrada da Luísa lá no escritório foi um divisor de águas, porque tudo era decidido, a Tati cuida mais da parte pragmática, é a planta, é o layout, é o projeto em si, e eu cuido mais da parte visual, a estética, a fachada, a parte do interior. E a Luísa entrou como um divisor de águas, porque ela dá aquele voto de Minerva no meio do processo todo. E foi muito bom, porque tem agora um terceiro olhar, sabe? E um terceiro olhar que faz diferença, que contribui. Então o nosso processo está melhor, a gente tem hoje mais segurança para decidir as coisas, Tá tudo muito azeitado. Então, muito bacana. Eu acho assim também que quando a gente vai convivendo, vai trabalhando junto, a gente vai identificando as forças de cada um. Então, realmente, eu já entrei num momento que a relação entre a Tati e o Alex é muito claro, né? Eles ressaltam muito as
forças um do outro. Por exemplo, essa parte desse briefing, essa conversa com o cliente, eu vejo que a Tati tem uma facilidade muito grande, né, de ler nas entrelinhas também, de o que não está sendo dito, mas ela está identificando o que é importante. Ela tem esse lado muito apurado já, afinado. E o Alex com essa parte visual também, estética, e eu ali com as meninas, né, na parte do detalhe, do fornecedor, do tentar fazer toda essa ideia vir à tona, vir à realidade, que é uma parte que tem que ser bem... Achar as pontas soltas, né? Achar todas as pontas soltas, fazer todas as conexões possíveis. Mas eu tenho orgulho de falar que lá a gente conversa muito, né? A gente tem uma conexão muito boa, a gente trabalha de uma forma integrada, em que todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo assim em todos os projetos. A gente tem pelo menos um conhecimento de tudo e discutindo ali tudo, porque às vezes você está tão focado ali naquele processo que você precisa de um olhar novo para te dar uma ideia que estava ali óbvia, estava na cara, mas às vezes a gente só está muito ali focado e precisa de um refresh, né? Então a gente tem essa conexão lá dentro. Perfeito. Muito a gente bom vai, isso. Nós Muito veremos bom. agora no ambiente deles, né? Porque tem uma segunda parte. Primeiro a gente fala desses 20 anos, dessas conexões, dessa história, e depois a gente passa para a segunda parte, onde a gente literalmente vê essa conexão de vocês, né? Que é, vamos falar da amostra? Vamos. Então é isso aí, gente. Continuem com a gente, que agora tem a segunda parte, onde a gente vai falar aqui desse ambiente lindo da Amostra Artefato 2025. Até mais.